Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E faça sugestões em relação a convidados, temas jurídicos da sua preferência, porque esse programa que está na 6ª temporada tem justamente essa missão, de levar até você debates, discussões e conversas outras sobre temas relacionados ao mundo jurídico. Esse é o nosso foco, esse é o foco central desse programa. Meu convidado de hoje, Procurador Federal Milton Guilherme de Almeida Fischer. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Professor Cristiano, né? Como tu quiseres. Colega advogado e professor também no mestrado. Sabe que esse programa aqui é um programa que tem a oportunidade de levar até o nosso telespectador discussões, temas interessantes, temas de momento relacionados ao direito, né? É um programa que faz parte da característica extensionista do curso de Direito aqui da UFN. Aliás, aproveito para te dizer que esse curso completa 20 anos agora, no ano de 2019. Temos várias atividades aí que estamos bolando e queríamos contar com a tua presença aí no momento oportuno. Pode contar. Eu sou egresso da Universidade Federal de Santa Maria, Sim. mas a gente sempre teve uma ligação muito próxima, né? A Unifra, agora a UFN, porque sempre foi um curso muito forte e sempre nos trouxe colegas também muito interessantes, professores. Deve ter estagiários nossos lá também. Temos lá na Procuradoria Seccional Federal vários estagiários. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira da Advocacia Pública Claro. Federal, né? Porque existe essa confusão, o advogado é o advogado privado, geralmente as pessoas associam a figura do advogado com interesses privados. Como é que se estrutura a carreira da Advocacia Pública? Como é que tu pode explicar isso para a gente e para os nossos alunos também que têm a pretensão de seguir a carreira? Claro. A Advocacia Pública, ela está amparada na Constituição Federal, então nós na Advocacia Pública a gente faz a defesa judicial e extrajudicial, então dos entes que fazem parte daquela carreira a qual tu te propôs a fazer o concurso. Eu trabalho na Advocacia Pública há 13 anos. Por um bom tempo trabalhei na Advocacia Pública do Estado e em 2014 parti para a carreira então de Procurador Federal. Então eu sou Procurador Federal da Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão vinculado à Advocacia Geral da União. Então a Advocacia Pública Federal ela é ampla, assim, são órgãos vinculados à AGU ou à própria AGU mesmo. Então tem procuradores federais que trabalham defendendo as autarquias e fundações públicas de direito público, que é o meu cargo. E nesse cargo a gente fala e parece sempre um pouco longe, né, da realidade, assim, o que é, né, autarquia e fundação pública de direito público, né? Eu conheço alguma, não conheço, e a gente todos os dias, se tu abre o jornal, se tu abre uma página na internet, tem alguma notícia envolvendo alguma autarquia e fundação pública de direito público, que fazem parte então da administração indireta, né, que a gente chama assim, que é o quê? DENIT, IBAMA, INCRA, FUNAI, FUNASA, Agência Nacional de Saúde, ANTAC, a NTT, INSS, o nosso grande cliente, né? O FSM, Instituto Federal Farroupilha. Então, todas essas são autarquias ou fundações públicas de direito público que têm, então, a defesa judicial, extrajudicial e assessoria e consultoria jurídica também feitas pela Advocacia Geral da União, nesse caso, Procuradoria-Geral Federal, que é daí subdividida em alguns setores. Mas temos também os colegas procuradores da Fazenda Nacional, que trabalham então lá com as dívidas da União, né, ajuizando ações de execução fiscal. Temos os colegas advogados da União, que trabalham então na administração direta, junto aos ministérios. Quando tem uma ação envolvendo um servidor público que seja do ministério, por exemplo, é um advogado da União que vai fazer a defesa, a exemplo dos militares. Então, qualquer ação que envolver militar é um advogado da União que vai trabalhar. Se é uma ação envolvendo um servidor público da UFSM, então vai ser um procurador federal que vai atuar. E se é para ajuizar uma ação também, em favor desses entes, dessas autarquias, somos nós que ajuizamos. Então, nós ajuizamos ações de improbidade administrativa. Então, a gente esteve junto ali na Operação Rodan, a ação de improbidade. Nós estávamos junto com o Ministério Público Federal e Estado do Rio Grande do Sul, nessa ação, que recentemente saiu a sentença. Nós obtivemos a condenação de 42 pessoas físicas e 10 empresas, com um valor total de 148 milhões de reembolso, então, ao erário. E, claro, é um processo não transitado e julgado, né? Agora foram feitos os recursos e subiu. Mas é uma atuação muito ampla, assim. Quando eu tomei posse em Brasília, o Procurador-Geral Federal, à época, o Dr. Marcelo Siqueira, disse, aqui vocês têm possibilidade de trabalhar do átomo ao espaço. E eu estava, de fato, semana passada em Curitiba, e do meu lado estava sentado um colega que trabalha na Agência Espacial Brasileira.
que é também uma autarquia. Claro. Então, tinha um colega do FRJ ali na frente, e um colega procurador-chefe do IBAMA do outro lado, então a gente, se tu tem uma afinidade com determinada matéria na carreira, tu pode ir se especializando. Sim. E levando então adiante assim um perfil que seja mais voltado então para aquela área, né? Que tipo de planejamento tu achas que aquele que pretende ter essa carreira deve realizar? Por exemplo, o sujeito que está na universidade hoje, né? Ele está, sei lá, no 6º semestre, 7º semestre, ele quer seguir a carreira pública e hoje a gente usa muito a palavra planejamento, né? Muito. Porque a gente tem que realmente se submeter a esse tipo de metodologia para que colha frutos o quanto antes. O que tu aconselharia para esses alunos? Eu sempre aconselho, assim, primeiramente, conhecer todos os âmbitos de atuação de todas as carreiras, assim. Eu fiz estágio em escritório de advocacia, fiz na Defensoria Pública, fiz junto a um magistrado estadual. Nunca tinha feito nada em federal e morria de medo da Justiça Federal. Achava, assim, aquilo tão distante, né? O que trabalho, né? Eu gosto de tanto do direito prático, Claro. do caso concreto, eu achava não, né? Aí, lá pelas tantas, me dei conta que, bom, a carreira federal, ela é mais ampla, né? Tu tem concursos que tem um espectro de atuação maior do que uma carreira estadual, tem uma possibilidade de movimentação maior, e aí abriu o olho, assim, e identifiquei um planejamento errado meu de nunca ter feito um estágio em órgãos federais, né? Então eu recomendaria que vocês fizessem, os estudantes fizessem estágio, então, junto a defensorias públicas, procuradorias estaduais, procuradorias federais, fizesse estágio para além disso, para ter o conhecimento prático mesmo de como se faz uma peça, como se faz uma contestação. Preste atenção nos seus professores durante a graduação. A professora Rosane foi minha professora lá na UFSM, aplicava as provas orais e a gente reclamava, isso é muito difícil, professora. Prova oral para quê? Fiz prova oral. Foi difícil de fato, mas enfim, aproveitem a graduação, quem pode, evidentemente, né? E faça o maior número possível de experimentos, assim, não fique no estágio por dinheiro, embora seja importante, claro, mas se puder variar o seu estágio, quando esgotou ali 6, 1 ano, vai para outro estágio. Sim. E esteja antenado, né, na legislação, acompanhe os informativos. Tu visualiza esse universo assim, como um universo próprio, como algo assim específico, uma carreira que é específica, que não se confunde, por exemplo, com a magistratura estadual, há uma atividade específica, própria. É uma atividade específica própria, assim. Tanto o nosso concurso, ele tem, na prova da segunda fase, a discursiva, tu tem que fazer um parecer. Sim. Tu tem que fazer uma peça processual que não se confunde com uma sentença. Então, tu tem que elaborar. Eu agora estou indo para o consultivo do Instituto Federal Farroupilha. Sim. E aí lá eu vou ter uma atuação completamente diversa do contencioso. Então, até eu já aproveito para explicar. A gente tem 2 tipos de atuação, que é o consultivo e o contencioso. Então, no contencioso, a gente vai ou ajuiza o processo, uma atuação mais proativa, então. Sim. E aí a gente tem equipes de alta performance hoje em dia, então está se especializando cada vez mais a advocacia pública em equipes que fazem, então, eu tenho uma afinidade em ações de improbidade. Um colega lá de São Paulo também tem. Então há uma candidatura, tu mostra teu currículo e tal, e aí sim, então, se ele seleciona uma equipe de alta performance, que existe atualmente essa equipe de alta performance em improbidade. Tem equipes de alta performance em previdenciário também. Que seria mais uma capacitação do servidor em relação àquele... Além da capacitação, escolha vocacional do perfil, e aí tu tem um trabalho que é gerenciado a partir de equipes de teletrabalho. Então eu vou trabalhar com um colega de São Paulo, eu estou lotado em Santa Maria, mas me reporto a esse colega de São Paulo. Sim. E aí, tendo em vista os sistemas de informação hoje em dia, a gente tem sistemas que funcionam para todo o Brasil, evidentemente, né? Tendo em vista que a AGU é chamado o maior escritório de advocacia do mundo, porque são muitos membros, e então tem esse sistema assim de... É interessante, né, essa perspectiva de achar um nicho específico, de se aprofundar naquilo. É muito bom, assim, para quem está estudando, se interessa por advocacia pública, sempre quando eu falo, as pessoas ficam assim, é assim, é tão legal. Eu digo, não tem rotina, assim, tu trabalha com absolutamente... Claro. Eu trabalho com o caso, por exemplo, da KIS, nós, no INSS, ajuizamos uma ação regressiva, então, para cobrar, então, da empresa e dos seus sócios os valores devidos por conta de benefícios previdenciários que foram oriundos, então, do evento. Sim. Aí são 12 benefícios por auxílio-doença, 5 por pensão por morte, que, em tese, o INSS teria que pagar. E, em tese, toda a sociedade teria que pagar por conta de uma negligência
de uma empresa. Então, isso se sedimentou perante o STF, que seria constitucional, o artigo 120, então, que estabelece essa responsabilização, se ajuizou a ação e, em primeiro grau, a gente obteve vitória também. Então, mais de 1,5 milhão de retorno aos cofres públicos por conta dessa situação, então, específica, né? Sim. Tradicionalmente, nos cursos de direito, se trabalha com essa cisão, uma espécie de cisão que é clássica, né, entre o público e o privado. Sim. Tu ainda vê isso, assim? Há uma necessidade, na tua concepção, de separar as coisas nessa natureza? Não, cada vez menos. É, Eu acho que é né? cada vez mais importante se constitucionalizar todos os âmbitos de estudo dentro de uma universidade. Mas essa cisão entre o público e o privado está cada vez mais... Né? Incrível como ainda se mantém isso dentro de uma perspectiva. O né? positivismo ainda rege a prática Verdade. dos nossos sistemas jurídicos. Isso ainda é muito arraigado. Mudou o Código de Processo Civil, mas os paradigmas pouco avançaram, né? Interessante isso, essa resistência que nós temos, né, de dar um passo adiante, de superar concepções filosóficas anteriores, que dentro da própria filosofia já foram superadas. Nós continuamos apegando isso, né? Na tua própria disciplina a gente trabalhou muito lá a questão do solipsismo judicial, né? Do uso indevido da discricionariedade. E aí falar então público-privado se usa muito no público discricionário, né? O que é discricionário, sim, né? Aí se dá uma interpretação muito vasta para o que é discricionário, né? Como se isso fosse uma escolha. Sim. Vamos fazer um pequeno intervalo. Claro. Vejo que quando a conversa é boa, o tempo passa super rápido, a gente nem vê. Mas 30 segundos a gente retorna, Milton, pode ser? Então, como eu disse, super rápido, 30 segundinhos a gente já retorna. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com e indique suas preferências em relação a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre falo, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o Procurador Federal Milton Guilherme de Almeida Fischer. Já apresentei no primeiro bloco. Falavam sobre as estruturas das carreiras públicas, não, Milton? Interessante falar sobre isso sempre. Vocês são estimulados, assim, a capacitação pessoal? Por exemplo, eu sei, no teu caso específico, tu ainda és mestrando em Direito, correto? Isso, correto. Qual é a importância desse apoio a essa sofisticação pessoal, capacitação pessoal dentro da carreira pública? Sofisticação eu acho que é a palavra-chave aí, né, dessa formação, assim. Sim. Porque quando a gente trabalha para 159 autarquias e fundações públicas, tu acaba sendo um clínico geral, né? Tu tem que atacar várias frentes ali, tu tem que saber um pouco de previdenciário, um pouco de administrativo, muito de constitucional, e processo civil, evidentemente, é o nosso, né, instrumento de trabalho para efetivar tudo isso. Mas a nossa Advocacia Geral da União tem feito um enorme planejamento estratégico para que os servidores e procuradores e advogados da União se capacitem. Eu agora, em junho, vou para Sevilha, por conta de uma licença de capacitação também. Vou passar uma semana lá, vou estudar mediação, vou estudar a tutela dos direitos fundamentais no direito comparado aqui e então no contexto europeu. E vou com uma licença, então capacitação. Já fui para a Espanha outra vez também participar de um curso da Advocacia Geral da União, apresentando meu trabalho que eu já fazia à época no mestrado. Então a gente foi feita uma publicação lá na Espanha, uma publicação aqui. Sim. Agora também vou apresentar então minha pesquisa de mestrado lá também e falar um pouco dessas práticas aqui então brasileiras
lá para os colegas que vão fazer o curso também lá na Universidade de Sevilha. Como é importante esse apoio institucional, né? Para o próprio servidor se capacitar e poder devolver isso. É fundamental, assim, eu quando fiz a minha especialização, eu fiz em direito previdenciário. Na época eu trabalhava com direito previdenciário e o meu objeto de pesquisa foi um projeto que foi produzido pela colega Eunice, que trabalha então, com o projeto Justiça Inclusiva, que era um projeto organizado pelo Ministério Público Federal, pela Magistratura Federal e também pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Geral Federal, trabalhando então diretamente então, com alguns casos que poderiam ser favorecidos então pela uma interpretação de um artigo lá que falava da concessão de benefícios a pessoas independentes químicos. Então esse foi um projeto que eu fiz daí um estudo jurídico a respeito de como que isso se viabilizava e então foi o meu resultado da especialização. Sim. Tudo isso já com apoio institucional, né? As colegas que trabalhavam no projeto me passaram dados e a gente vai então sistematizando então esse conhecimento, porque a gente tem muito caso prático, né? A nossa vida é feita de caso prático, assim. Quando eu vim aqui conversar contigo e vocês nos convidaram, era a Advocacia Pública Federal, né? Parece uma coisa tão longe, né? Sim, sim. Esse cargo procurador federal e a gente trabalha diretamente todos os dias com coisas práticas. Que se não fosse também o apoio das universidades, isso também não se sistematiza, né? Não evolui. Sim. Como é que eu aplico, então, o que eu aprendo no mestrado na minha prática, né? Claro. Agora, isso realmente é fundamental. As universidades elas têm essa potencialidade de levar até o profissional uma outra concepção. Sabe que aqui na UFN a gente está trabalhando agora, no presente momento, numa proposta de um mestrado profissional em Direito. Uma proposta diferente. Profissional, um mestrado profissional, ele é um mestrado mais prático, ele tem uma outra concepção e como isso realmente assim, tem o poder de enriquecer profissionalmente, né? Certamente. Tem uma potencialidade de levar o servidor, levar o advogado privado que seja, levar qualquer profissão a um outro nível. E como isso é importante, tem que ser estimulado nesse país. Né? Sim, porque se exige hoje em dia que o profissional não basta, né? Tu se forma em Direito, tu é um bacharel em Direito, né? E para além da prova do OAB, evidentemente que tu precisa ter saber de planejamento estratégico, saber hoje em dia para nós dos endowments, que são então esses patrimônios, fundos patrimoniais em relação às universidades, isso foi discutido semana passada, como tu faz, como tu organiza isso, né? Então tu precisa saber, e o meu mestrado eu levei muito essa ligação, então, eu estou aqui trabalhando com políticas públicas, né? Direitos sociais, Constituição, né? Tem os direitos sociais que são efetivados por políticas públicas. E aí eu tive um processo da Agência Nacional de Saúde em que a nossa defesa, um plano de saúde tentava anular uma multa que foi aplicada pela ANS, e a nossa defesa era baseada em atos lá da OMS. E ali eu desconfiei, olha só, né? Então a OMS fundamenta a nossa defesa num processo de anulação de multa, então esse sistema nacional ele é permeável, não é mais perfumaria, como se dizia, minha época de graduação. Claro. Aí eu fui buscar então uma formação que me desse uma capacitação em direito internacional, em como que o sistema interamericano conversa com o sistema brasileiro, impacta, não impacta, tem um efeito expansivo, às vezes não tem, porque no meu caso isso foi necessário. Para outros colegas, um mestrado profissionalizante também vai ser fundamental. O Instituto Federal Farroupilha tem um mestrado profissionalizante também e o final daí não é uma dissertação, né? É um projeto que tu apresenta, né? Claro. Tu vê, é diferente. Tem uma percepção mais relacionada com o produto, diferente, diferente. Mas também tem dissertação, mas diferente. Sim. Como é que tu vê, assim, aproveitando esse gancho que tu deixas, como é que tu vê a relação ou a respeitabilidade do Brasil em relação ao que se decide fora do Brasil? Tu acha que nós temos muito a crescer nisso ainda ou paulatinamente a gente vem cada vez mais respeitando o que se decide nas cortes internacionais? Como é que tu está vendo isso? É um processo lento, bem lento, e por muito culpa da nossa formação, assim, da nossa graduação, dos nossos mestrados ainda. Então a gente tem essa conversa que a gente está tendo aqui não vai para o processo. Muito que eu aprendi no mestrado foi isso, levar para o processo, então, o meu fundamento legal global, né? Se eu tenho um pacto de direitos sociais, econômicos, culturais, e o Brasil aderiu, então isso, né? Isso faz parte do nosso sistema, né? Se eu tenho um protocolo facultativo que o Brasil aderiu em âmbito regional, isso é lei também, né? Então, só que isso não vai para o processo e a gente se acostuma a fazer o senso comum de Constituição Federal. Respeitamos a Constituição, respeitamos a Constituição. E aí tu não se vale. E aí como é que tu vai respeitar se tu não vale no dia a dia, né? Se tu não usa na contestação, se o juiz não usa na sentença. Sim. Eu cada vez me convenço mais que o ensino jurídico ele perpassa por uma série de fenômenos que se manifestam em sociedade hoje.
Claro, quando há relação com o direito específico. Exatamente. E aí a nossa discussão sobre o Código de Processo Civil, por exemplo, se a gente vai entrar nisso, e os direitos individuais, ok, estão bem tutelados, né? As ações coletivas para os direitos individuais também. Sim. Mas e os direitos transindividuais? Como é que a gente dá conta disso? Eu que respondo pelo IBAMA, por exemplo, né? Claro. Como é que o nosso processo vai esperar aquela efetividade ocorrer se tem uma delonga, assim, né? Se o dano ambiental está ocorrendo? Como é que a gente trata isso? Nós somos amadores ainda no trato desses direitos, lamentavelmente, né? Nós temos muito a evoluir aí ainda. Talvez seja uma nova era aí que a gente tenha que enfrentar e, sinceramente, espero que a gente esteja vivo ainda para participar dessas discussões, porque elas Vai são ser importantes. necessário, Vai. é necessário que as discussões ocorram antes disso, Claro. porque os problemas ocorrem. Eu acho que o CPC já chega um pouco atrasado em relação a isso. Exatamente. Né? Cada vez mais a gente está no império da transindividualidade. As pessoas têm que se dar conta disso. Nós temos que começar cada vez mais a discutir questões que pertencem a todos nós, que não são específicas de uma determinada classe ou de um determinado indivíduo. E nós temos que nos dar conta que o sistema ele está longe ainda de alcançar uma situação ideal de proteção e satisfação. Exatamente. Lá no nosso mestrado lá da Universidade Federal de Santa Maria, ele é muito profícuo nessas discussões da sociedade em rede. Toda vez que eu saio do país e vou discutir algum assunto em algum congresso, eu vejo como é pertinente a discussão dessa sociedade em rede, né? Desses direitos de sociedade em rede, esses direitos que atravessam a fronteira sem o menor, né? Em um volume grande de acontecimentos e num tempo ínfimo, assim, né? Como é que é o concurso da Advocacia Geral da União? Se tu puder, assim, para encaminhar a nossa conversa, acho que é importante para o nosso aluno ter essa noção, assim, de o que ele vai passar. Nós temos aí 3 minutinhos para te resumir isso para nós, Milton, por gentileza. Concurso é, em geral, organizado pela CESP. Então, a gente tem uma primeira fase ali de questões que envolvem legislação, envolvem o direito, esse básico, né, constitucional, administrativo, e aí depois alguns específicos. Recomendo que peguem o edital, que olhem o edital e vejam mais ou menos ali. O edital não muda muito, né? Claro, as atualizações legislativas, mas primeira fase, passou a primeira fase, segunda fase. A primeira fase é totalmente objetiva. Totalmente objetiva. E aí... Número de questões tu não lembra, assim? 100, 120? 150, 170, mas são questões por item. Então, blocos de questões que juntam as matérias, às vezes não necessariamente vai ser uma questão óbvia. Agora, é importante o aluno sempre ler o edital do concurso. Por né? favor. Isso aí é fundamental, acho que é a primeira coisa. É a lei. Tem gente que não faz isso. Né? No trabalho, hoje em dia, eu digo, né, o edital é a lei do concurso, então vamos cuidar bem esse edital na hora de publicar. O edital é a lei do concurso, essa é uma frase tradicional, né, importante. Então, segunda fase, questões subjetivas, e aí tu tem que escrever, com bom português, tu tem que dominar, ter um raciocínio lógico, então tudo isso é avaliado, um raciocínio lógico, bem atualizado dos seus conhecimentos, mas não é só conhecimento, tu tem que mostrar um raciocínio, né, uma argumentação jurídica. Por isso que é importante a leitura, né? Vamos aproveitar o ensejo. E para escrever bem, a pessoa tem que ler. Tem que ler. Nunca você vai escrever bem se você não ler. Não só ler o direito, né? Exatamente. Ler literatura, acompanhe o jornal, seja na internet, seja no impresso. Tu vai ter que fazer um parecer jurídico, vai ter que fazer uma peça jurídica, então tu vai ter que analisar, por isso que é bom estágio, que tu vai ter mais ou menos noção. Se chega a um processo, o que é aqui? É um agravo do instrumento? É uma peça? O que é, né? Remeto a quem esse processo? Então tem bastante noção de competência, está antenado com essas mudanças da legislação, das competências da desterritorialização, então agora a gente tem esse fenômeno na Justiça Federal bastante recente, impactante para nosso trabalho. Meus processos agora, por exemplo, foram lá para Santo Ângelo. Então, tem uma mudança aí que tem que ser observada nos concursos na hora do cabeçalho lá, do endereçamento da peça. A gente tem que fazer, então, uma terceira fase, que é a fase oral. Então, tu vai a Brasília, tu faz frente a uma banca de 5 ou 6, acho que eram 6, de procurador federal eram 6 pessoas, que te faz uma pergunta e tu responde ali em 20 minutos cada uma das perguntas. Sim. E aí a nota é dividida entre conhecimento jurídico também, mas raciocínio lógico, a forma de tu te expressar, se tu consegue conversar, se tu vai conseguir numa audiência, então, defender a instituição pública. Depois disso, tu recebe o resultado da prova oral e aí tem um curso de formação. Tu vai a Brasília, faz um curso de formação de 2 semanas e tem mais uma prova. Passada essa prova, então, feita a sindicância da vida pregressa, a prova de títulos, tu então, entra, né, aprovado e nomeado. Importante planejar isso, né? Eu acho que essa é uma palavra aí que deve ficar registrada nessa conversa. Quem tem interesse deve planejar. Deve planejar, deve estudar sempre,
5 horas da manhã tem que acordar, tu tem que, né, eu que trabalhava de dia, acordava 5 horas da manhã para estudar. Sim. Eu tinha um regime jurídico lá de 8 horas, então eu trabalhava, acordava cedo, o horário do almoço estudava, então tu consegue trabalhar, estudar e passar no concurso. Ter tempo é dar preferência, né? Essa frase é uma frase então, importante. E gostar de trabalhar, assim, tu não faz um concurso para se aposentar, assim, tu faz um concurso, não imagina que tu vai trabalhar só 8 horas por dia, tu trabalha, eu sou procurador federal o tempo inteiro, né? Claro. Meus filhos brincam, né, que eu tô sempre olhando o e-mail institucional, porque tu tá sempre comprometido com a causa, né, tu tá sempre comprometido com a coisa pública, então... Milton, queria agradecer a tua presença aqui, dizer que Obrigado. a instituição é sempre de portas abertas, o estúdio aqui também, e certamente te convidaremos para outras oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço ao UFN, que é uma instituição importantíssima para a cidade, promove educação em todos os âmbitos, tem grandes profissionais, lança grandes profissionais no mercado, então obrigado pelo convite e pelo esse projeto de extensão. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!